Fala, galera, que vitória do Internacional. Está de volta o time do Internacional, aquele time que a gente via do Roger Machado, que nos encantou na temporada passada, que conquistou o gauchão, aquele time de marcação, pressão no homem da bola, de intensidade, de quando tem a posse de bola, faz um jogo envolvente, trabalha a bola, com toda a pressão, o estádio do Nacional lotado, o Nacional precisava desesperadamente do resultado, e o Internacional jogou com maturidade e com uma decisão importante, né? Não uma decisão, com um registro importante de se fazer. Todos apontavam que o Roger deveria fazer uma outra coisa, e ele apostou numa convicção que ele tinha, contra fatos recentes, contra um monte de coisa, mas ele tinha uma convicção. E ele provou, né, que ele estava certo e que ele podia, dentro das suas convicções, mudar o Internacional. Então, a vitória que encaminha agora, deixando o Inter a um empate da classificação e ganhando do Bahia, com chance de assumir a liderança do grupo. Uma vitória espetacular, depois de um cenário aterrorizante dos últimos jogos, depois de tomar 4 do Botafogo, todo mundo com medo do que poderia acontecer. E a minha grande questão não era a escalação, não eram os 3 volantes, esse debate todo, era a postura do time do Internacional. Uma coisa é 3 volantes, com linha de 5 atrás e todo mundo esperando pelo adversário. Outra coisa é o 2-3-1 que o Inter jogou, né? Ou o 4-3-1-2, né? Eu acho que foi muito mais isso, o 4-3-1-2, né? Com os volantes alinhados, o Alan Patrick à frente deles e o Wesley todo o primeiro tempo jogando junto com o Ricardo Matias. O Ricardo Matias era um centroavante, mas não é aquele centroavante. Ele é um cara de área, sim, um cara de área, mas ele sai para o lado, vai para o outro lado, ele sabe jogar, abrir espaço. E o Wesley com uma movimentação interessante. O Wesley está com um problema técnico de definição de jogada, ele está caindo muito, né? Caindo muito, parece um pouco cansado. O Wesley joga todas as partidas e está numa crise técnica, não fez nenhum gol na temporada ainda. Agora, não se pode falar nada de empenho do Wesley, né? De envolvimento com o jogo. Agora, para mim, a vitória passa pelo trabalho coletivo do Internacional. Teve algumas peças abaixo. Teve. O Bernabé fez uma partida fraca para o nível do Bernabé. O Bruno Henrique não jogou mal, mas não fez um bom jogo. O Thiago Maia bem acima. O Fernando, eu acho que fez um bom jogo. Ele tem um erro grave ali naquele lance que o Antony salva, mas aquilo foi falta, né? O árbitro não deu a falta, mas foi falta. Agora, de qualquer forma, a gente correu um risco naquele lance. E aí o Antony se jogou. Recuperação do Antony também. O Nacional não chutou tanto assim no gol, mas o Antony teve intervenções importantes e nesse lance teve coragem e decisão, né? A lucidez de pensar, bom, agora é comigo. Quando deu ruim com o Fernando, ele não pensou 2 vezes, não levantou os braços para pedir falta, nada. Ele se jogou para pegar a bola. Foi um jogo que o 2-0 veio lá no final, então sempre foi aquele clima de sufoco. Agora, se a gente for ver o jogo como aconteceu mesmo, né, o Internacional foi dono da partida em termos de... às vezes a gente fala muito na questão da posse de bola, né? Primeiro tempo o Inter até teve mais posse de bola, mas não é isso que eu digo no volume de jogo. Chances criadas. Quem é que teve a chance no segundo tempo, já no comecinho, de matar? O Inter teve a oportunidade com o Ricardo Matias, teve oportunidade com o Gustavo Prado na frente do gol, né? Fez gol, enfim, foi criando situações. Estou buscando aqui uns números que eu anotei, depois eu não acho, né? Tava tudo aqui, mas vou achar. Mas era só para trazer como ilustração, né? Como ilustração diante do jogo que fez o Internacional. Pronto, agora está aqui, tudo na minha frente. Diante do jogo que fez o Inter. Porque o que a gente via era o seguinte, a dificuldade do Nacional em exercitar a pressão que ele tinha. O Nacional pensou assim, nós vamos para cima, vamos para o ataque, tá, beleza. Só que o Nacional não conseguia, na prática, criar a situação de gol. O Nacional tem uma bola na trave, um chute de fora da área do Nico, e aí um detalhe, tá? Em momento algum a defesa estava fora do lugar ou ele teve espaço. Não, ele construiu a jogada. Ele estava marcado e conseguiu driblar e construir a jogada para chutar na trave. E outra é uma bola parada, né? No mais, a gente vai ver aqui, ó, 16 finalizações do Nacional contra 11 do Inter. Mas pega as finalizações do Nacional, tem 3 chutes só no gol, tá? 3 defesas do Antony. E lance claro de gol, chance de gol, não tem nenhuma.
O Inter tem 2 gols e tem mais 2 chances claras para marcar, pelo menos. Sempre teve mais volume de jogo, sempre foi mais agudo o time do Internacional. Se a gente for pegar assim, por exemplo, só o primeiro tempo, o Inter tem 52% de posse de bola, certo? O que eu quero dizer com a posse de bola? Até teve mais finalizações, mas é aquele medo que se tinha. O Inter vai ficar todo lá atrás esperando, vai fazer em linha de 5. Não. Para não dizer que não teve linha de 5 em momento algum, quando eles colocam o Eraso, o grandalhão, tá, para ficar só jogando bola na área, porque não conseguiam entrar jogando, tocando bola, não conseguiam passar a linha defensiva do Inter. Aí começaram a botar a bola no Eraso, disputar a segunda bola, dar um chutão, disputa de cabeça e alguém vem e pega a bola. Naquele momento, o Rod, o que fez? Né? Vou puxar o Fernando um pouco para trás, porque os caras vão fazer a linha direta. Beleza? Né? Estratégia de jogo, o Inter ganhando servia naquele momento, mas nunca abdicou de atacar, tanto que o Inter faz o último gol, o segundo gol no final do jogo. O jogo está terminando. Quando tem o contra-ataque, o Nacional vai todo para cima, não tinha, né? A derrota para o Nacional liquidou a chance do Nacional. Então ele tinha que tentar reverter aquilo. Ele vai todo para cima, e aí dá o rebote, o Alan Patrick. Assim, ó, ele dá o passe pro Aguirre, vou falar do Alan Patrick, daqui a pouco eu fico fazendo parênteses, né? Dá o passe pro Aguirre, e o goleiro vem, o Aguirre vence o goleiro, e olha só, o Aguirre foi uma partidaça dele. Ele e o Ricardo Matias dividem o protagonismo do jogo. O Brian Aguirre, lateral direito, e ele faz o segundo gol, né? O gol para definir, assim, né? Galera poder respirar em paz o segundo gol do Inter. Tava falando do Alan Patrick. Não é um grande jogo do Alan Patrick, mas ele tá na construção do primeiro gol, ele tá decisivamente na construção do segundo gol. E o tempo de bola no segundo tempo, quando o time precisou para dar a retenção correta, né? Voltou para fazer recomposição defensiva, né? Eu gostei do jogo do Alan Patrick. Claro que o Alan Patrick joga mais, muito mais do que isso, mas ele, quando não está no seu alto nível, ele joga bem e joga para o time. Os 2 gols tem a presença dele, né, atuando por ali. Né, como o do Aguirre, por exemplo. O Aguirre foi decisivo no jogo. E, gente, o Ricardo Matias foi uma decisão assim que encantou, porque é a primeira vez que ele começa uma partida com o Roger. Início do jogo. Ele faz um gol e não é só o gol. Ele criou situações, ele apareceu para jogar, ele saiu extenuado, deu a impressão que era uma lesão, né? Porque ele saiu morto de campo, ele estava cansado, um garoto não jogava 90 minutos nunca, né? Colocado para jogar, jogar no sub-20 é outra conversa. A bancada é outra, a intensidade é outra, não dá para comparar, ainda mais a intensidade que foi o jogo lá. Então o Ricardo Matias foi uma baita de uma descoberta. Uma sacada e tanto, é mais um que está aparecendo. O Vitor Gabriel voltou a jogar bem, ele só saiu por conta do amarelo, né? E aí já tinha um amarelo, poderia tomar o segundo, vamos correr risco, por quê? E o Juninho entrou bem no jogo. Né? Entrou bem no jogo. Gustavo Prado entrou bem até, ele tem uma finalização importante, o goleiro defende. Agora é aquela coisa, ele perde um gol que não pode perder, à frente do gol. Mas ele entrou bem no jogo. Acho que ele pode ser uma alternativa para dar uma descansada no Wesley, agora que tem o Mirassol, né? Tem o Maracanã. Você precisa ganhar do Mirassol. Você está pertinho da zona de rebaixamento, então ele tem que voltar a jogar bem também no Brasileirão. E o Mirassol é um time que vem ganhando jogos, um time que faz boa campanha para o tamanho do Mirassol. Então, atenção nesse jogo, né? Mas que resgata a moral, a vitória como a de hoje, resgata. Resgata a moral. O Roger tem razão quando ele diz, né? Essa coisa de tudo é no exagero. Né? O time tem uma queda, tem que trocar o treinador. Isso vocês nunca ouviram de mim. Né? Nunca ouviram de mim. Eu, para pedir a troca de um treinador, tenho convicção que, olha, não é o trabalho, não é do tamanho, não é o que o Inter precisa. Né? Como eu achava do Mano Menezes. Né? Agora, o trabalho do Roger, a gente viu o trabalho consistente do ano passado, a chegada de novos jogadores, as buscas de alternativas que ele fez. Tá? O Inter ganhou um gauchão depois de 9 anos, e aí tem um momento de estabilidade técnica. Não pode, nesse momento de estabilidade técnica, o discurso ser de vamos trocar o treinador, acabou a paciência, eu não aguento mais. Não pode ser assim, cara. Tem que ter um pouco mais de lucidez na análise, tal, um pouco de calma. Essa pressão externa é complicada. Diz o Roger que blindou lá o grupo dele, deu para ver que sim, né? Ou se não blindou, os caras tiveram, né, tipo assim, vamos dar uma resposta. Mas os caras tomam 4, meu. Não tem como não querer dar uma resposta. Não tem essa, os caras ganham muito e não estão nem aí. Não existe isso, os caras estão aí sim, queriam dar resposta.
né? E esse trabalho foi muito bem executado. Então, acho que isso é importante, né? Vamos trabalhar com tranquilidade, com calma, o trabalho está sendo bem feito, vai oscilar, né? Mas é importante que no momento de oscilação, né, o discurso seja de vamos corrigir, vamos melhorar, mas não vamos implodir, vamos trocar tudo, vamos mandar todo mundo embora. Isso é que é importante. Então, agora é assim, ó, volta ao Inter, retoma a estabilidade e é não deixar, né, esmorecer. Não entrar relaxado contra o Mirassol, tipo missão. Não deixar. Ambiente bom é ambiente que tem bons resultados. Tá? E o Inter encaminhou muito bem a sua classificação, mas ela ainda precisa ser materializada no jogo contra o Bahia. Mas a vitória do Nacional é a vitória do grupo e a vitória do Roger Machado, que contra tudo que se dizia do que ele deveria fazer, ele fez. E mostrou que ele podia fazer com os mesmos jogadores uma outra forma de jogar que desse resultado e trouxesse a vitória para o Inter. Mostrou, apostou e deu certo. Legal? Inscreve no meu canal, deixa o teu like, comemora Colorado, porque o Inter ganhou e está muito bem encaminhado agora a sua classificação na Libertadores.